salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, não sei se vocês já repararam, mas o silêncio do homem solteiro assusta os outros, por incrível que pareça, né? Mas por que acontece esse tipo de questão? Porque propriamente já foi decretado que o homem no Brasil é culpado até mesmo quando se prova o contrário, né? Para vocês verem, né? Um exemplo disso é o próprio Neymar, né? Que além de estar sendo acusado injustamente atualmente sobre diversas questões no que tange a cancelamento, o que acontece? Ele passou, né, por um caso mais antigo, onde que se ele não tivesse gravado a situação, né, junto ali aquela Nájila, né, que era uma ilegal, né, para não falar outra palavra aqui. O que acontece? Se ele não tivesse gravado aquela situação, o cenário para ele ficaria muito mais tenebroso, ainda com toda essa imagem, né, que ele tem. Esse que é o ponto. Só estou trazendo aqui um exemplo, tá? Mas mesmo gravando, tem ainda feministas que vão contra ele. Por isso que eu falo, né, nunca se tratou de igualdade, mas de ódio à figura masculina, né? Enfim, é lógico, né, que esse movimento não está acontecendo somente no Brasil, mas também em outros países do planeta, né? Mas assim, novamente, pessoas, já está decretado, até porque vocês veem o tempo inteiro leis feministas sendo aprovadas constantemente. E quando a gente fala leis feministas, são leis anti-homem. Lógica, a gente já tem que associar logicamente uma coisa com outra. Por quê? Porque a imprensa daqui do Brasil, né, a cultura daqui do Brasil tende sempre a passar a impressão de que essas leis elas vêm enfim, para proteger mulheres, mas na verdade, pessoal, são leis para privilegiá-las, né, em detrimento do homem. Quando eu digo isso, porque tem gente que me interpreta incorretamente. Quando eu digo isso, não estou dizendo que eu quero lutar por leis para os homens, compreende? Não é isso. O que eu entendo é que deveria haver um equilíbrio, tá entendendo? Né? Não pode as leis favorecerem somente um lado em detrimento do outro, porque o homem acaba ficando no final da linha. Quer dizer, o homem eles são os maiores pagadores de impostos, se eu não me engano, no Brasil. Isso é verdade, né? Não precisa falar se eu não me engano, mas eles são os maiores pagadores de impostos do Brasil, nós, né? Mas em contrapartida, o homem está lá no final da linha no que tange a leis e, enfim, várias outras questões, né? É só vocês verem, pessoal, que hoje em dia as instituições tendem a ouvir mais as mulheres. Eles já tem uma predisposição para ouvirem mais as mulheres, até mesmo
até mesmo sem que elas apresentem provas nenhuma, compreende? Então o sistema, desde sua raiz, está corrompido, né? E isso é por conta do feminismo, pessoal, né? Lembrando que eu defendo aqui um equilíbrio, só que, convenhamos, pessoal, que está muito desvantajoso o cenário para o homem nos tempos atuais no Brasil, né? É porque eu não posso falar pelos outros países, né? Mas, enfim, a maioria dos países do planeta já estão pondo essa agenda para frente, juntamente, né? Vocês sabem, né, que as feministas, elas não estão sozinhas, elas estão com aqueles que defendem ideologia de gênero também, tá entendendo? Aqueles que defendem as sopas de letras, né? E é lógico, né, pessoal, né? Cabe a nós aqui lutarmos contra toda essa agenda que tem sido cada vez mais implantada na sociedade, compreende? Muitas das vezes na imprensa a gente vê aqueles programas, eu não vejo, né? Eu já não vejo TV aberta há muito tempo, mas geralmente tem aqueles programas ali, tipo Cidade Alerta, que pedem o tempo inteiro leis para as mulheres, né? Leis feministas, né? Assim, eles falam de uma forma como se fosse uma solução, enfim, é preciso criar mais leis, né? E nisso, né, a gente acabou até debatendo, acabou que vindo à tona, né, o assunto do PL da misoespaçoginia, né? Que, por incrível que pareça, não irá passar, né? Não irá ser agendado para debate no Congresso Nacional, o que me surpreendeu, convenhamos, pessoal. Eu imaginava assim que era uma situação, mas porque o caldo bateu no pescoço, tinha muita gente falando que esse PL da misoespaçoginia poderia prejudicar as mulheres, o que é uma verdade, mas eu vejo assim, as pessoas falando muito mais sobre que o PL da misoespaçoginia iria prejudicar mais as mulheres do que e esquece dos homens. Não, é um PL assim que vai prejudicar as mulheres, mas por conta disso, isso que está embasando o não registro, né, a não pauta desse assunto, né? Mas para vocês verem, pessoal, já está decretado. Não foi por conta dos homens em si, né, que acabou que esse PL foi travado, né? Foi por conta da repercussão de que iria prejudicar as mulheres. É lógico, isso é uma verdade, mas, pessoal, para vocês verem, né? Para vocês verem que até nisso o homem não tem vez, né, pessoal? Até nisso já foi decretado, pessoal. Ser homem no Brasil praticamente virou crime, né? Qual é propriamente qual a lei que um homem tem que uma mulher não tem hoje em dia, né? Porque se fala o tempo inteiro, né, de que não existe uma tal dívida histórica, né, por conta do passado, por conta do que aconteceu antes, né, lá nos períodos antes de 1950. Mas pera um momento, pessoal, porque lá no passado os homens acabavam indo para a guerra, entendeu? Então, pessoal, eu acredito que era um arranjo assim, um arranjo até que saudável, até porque vocês já viram mulheres indo para guerra, para conflito, para guerra, espaço
É esse que é o ponto, pessoal. A gente tem que entender, para com isso de acharem que homens e mulheres são iguais, não são, pô. Parem de sustentar essa hipocrisia, entendeu? Homens e mulheres são diferentes, pô. E isso é da natureza, mas só que o feminismo quer ignorar propriamente as leis espirituais. Não só a lei espiritual, mas também a biologia, cara, né? É disso que se trata, porque enfim, pessoal, por isso que eu falo, o feminismo é um movimento antinatural. Eles querem, é um movimento que quer desregular aquilo que, por exemplo, Deus queria, né? Quer pra gente, né? Propriamente a Bíblia ela não está sendo há muito tempo respeitada no Brasil. Antigamente as leis espirituais eram mais levadas em consideração, hoje em dia não, né? Tanto é que a energia nesse país aqui está muito esquisita, né? O tempo todo o errado vira certo, o certo vira errado. Propriamente quando o homem fala sobre papéis de gêneros, né, hoje em dia é tratado com preconceito. Não, né, tu só pode falar isso se tiver isso, aquilo. Propriamente a gente está numa sociedade muito materialista, né? O que eu defendo aqui é o que é o correto, pessoal, né? Eu acredito que existem papéis de gêneros que jamais deveriam terem sido escanteados, né? Propriamente quando o homem vai ali falar sobre submissão da mulher, é tratado com negligência, é tratado com desprezo, né? Mas o que se esperar de um país onde, novamente, o homem não tem vez? Eu acredito que a masculinidade deveria ser exaltada e não execrada, né? Então, não é porque esse PL da misoginia não passou que, de repente, a situação do homem no Brasil melhorou. Jamais, porque usaram o pretexto de prejudicar, inclusive utilizaram o pretexto de que vai prejudicar as mulheres para travar isso no Congresso. Tu tá entendendo? Usaram um pretexto ali de que mulheres iriam saírem do mercado de trabalho para poderem jogar esse projeto, entre aspas, para escanteio, né? Então, pessoal, já está decretado, né? Já está decretado que o homem, além de não ter vez, não tem voz nenhuma na sociedade, né? O homem, a demonização do homem, né? Ela está em todos os âmbitos, né? Não só propriamente na imprensa, mas também na sociedade, tá entendendo? Um homem que se levanta contra o feminismo hoje em dia é tratado com muito desprezo, né? É tratado com desdém, é tratado com preconceito. O homem por si só, por pensar diferente, já é execrado, né? Mas enfim, pessoal, porque novamente, né, se trata de inversão de valores, né? Existe na agenda feminista aquela vontade de querer desconstruir a masculinidade e propriamente endeusar as mulheres ao nível de serem sacrossantas, né? Sendo que eu acredito que o ser humano ele é passível de erros, ou mesmo tem que pedestalizar as mulheres ao ponto de tratarem as como semideusas. Não concordo com isso, né? Então, pessoal, já está decretado, quer dizer,
Não existe somente essa agenda de desconstrução da masculinidade, mas também a vontade por parte do sistema e por parte dessa sociedade feminista em querer silenciar o homem. Qualquer levante do homem já foi decretado, né? Está proibido socialmente, né? Porque propriamente a modernidade não quer que isso aconteça, porque quando o homem se levanta é tratado como se fosse uma espaço aça, né? Então isso já foi decretado, né? Então propriamente a gente está num país assim muito bagunçado, cara, muito bagunçado, que eu costumo dizer que a melhor saída é o aeroporto, né? Então, pessoal, e né, logicamente, né, quando para vocês verem, né, pessoal, a sociedade é tão anti-homem daqui do Brasil, né, que quando o homem, até mesmo em silêncio, até mesmo quando ele não faz coisíssima nenhuma, até mesmo quando ele deixa de falar, deixa de fazer, ele já incomoda os outros, tá entendendo? É isso que é o ponto, né? Existe uma agenda clara, tanto de desumanização quanto negligência à figura masculina no Brasil, entendeu? Às vezes mesmo quando a gente percebe, pessoal, eu percebo claramente que existe toda uma descaracterização, né, do homem, né, para poder taxá-lo, né? Eu até postei na aba comunidade do YouTube sobre o seguinte, né? O homem que domina sua própria solidão e que seleciona quem faz parte da sua vida, é propriamente rotulado, porque ele não é um alvo fácil, tá entendendo? É esse que é o ponto, né? Então a gente está numa sociedade tão anti-homem que as vontades da figura masculina, ela é suprimida. A sociedade, de uma maneira geral, não quer que as vontades dos homens sejam respeitadas. Propriamente, muitas mulheres já não respeitam os homens hoje em dia, né? Essa que é a verdade, né? Agora, sendo que não há respeito por parte delas, de muitas, né? Não estou falando de todas, o que acontece? Como é que o homem vai embarcar num relacionamento assim? Não faz sentido nenhum, tá entendendo? É esse que é o ponto, né? Então por isso que eu tenho tanto hate, porque eu tenho coragem o suficiente para falar esse tipo de questões, né? Sendo que outros preferem não se indispor, preferem se calar, né? Eu não, tá entendendo? A gente tem que entender, pessoal, que o homem nasceu para liderar, entendeu? O homem nasceu para construir nações, né? É esse que é o ponto. E logicamente, isso está sendo suprimido por uma sociedade feminista que acha, que está sendo suprimido pela sociedade, não por mim aqui, né? Pela sociedade, porque o homem, tudo que o homem venha falar, fazer ou deixar de realizar, o que acontece, né?
é tratado como se fosse crime espaçoso. Isso é por conta também da doutrinação midiática, tá entendendo? Por conta de muitas pessoas aqui no Brasil idolatrarem artistas que seguem esse movimento também, né? É esse que é o ponto, pessoal, né? Eu acredito que o brasileiro, o bochileiro, ele gosta de ser massa de manobra, cara. Eles querem ser tudo, mas não querem ser eles mesmos, tá entendendo? Por isso que eu digo, a autenticidade está em falta hoje em dia, né? Então, esse também é um dos aspectos que fazem com que o silêncio do homem seja encarado como se fosse uma arma espaçosa, né? É esse que é o ponto, né? Então, assim, é esse que é o ponto. O homem que não é controlado pelos outros, né, ele será constantemente vilanizado, né? Porque novamente já foi decretado, né? Já foi decretado por várias instituições, pela própria sociedade, de que o homem não tem que se voltar contra o feminismo, a idolatria, o endeusamento, tá entendendo? É esse que é o ponto, né? É disso que se trata, porque eu acredito assim, cara, né? Eu acredito assim que o homem estando em silêncio já é uma riqueza por si só para ele. Agora, não é uma riqueza material, tá entendendo? Né? É esse que é o ponto. Eu acredito que aquele que domina seu próprio silêncio já está num nível muito mais elevado de consciência, tá entendendo? Por que as relações hoje em dia estão tão complicadas, estão tão difíceis? Você pode me perguntar, né? Por conta de diversos fatores, né? Diversos fatores, né? Um deles é esse endeusamento por parte do feminismo das mulheres, sendo que elas são passíveis de erro, né? Não existe isso de que um certo gênero é perfeito e o outro é sempre culpado. Para mim não existe isso, cara. O homem parece que se vê o tempo todo ali em desvantagem, né? Como é que tu vai ir para um relacionamento sendo que já, além de não ter respeito, já não há um equilíbrio, né? Já não há, os papéis já não estão designados, né? Esse que é o ponto, né? Então, pessoal, por que o silêncio do homem acaba assustando os outros? Porque já foi decretado, pessoal. O homem não tem vez no Brasil, né? A gente está numa sociedade anti-homem, nos quais propriamente qualquer levante do homem, né, está sendo ali suprimido por parte dessa sociedade, para que esse mesmo não seja ouvido, né? Mas esse homem que tanto essa sociedade quer calar é o que mais deveria ser ouvido, tá entendendo? Tem gente que concorda comigo, mas só que não fala porque é um assunto mais controverso, mais polêmico, né? A pessoa diz, não, é melhor não falar, não, porque isso tá gerando muitas discussões e tal, pode prejudicar, na verdade, a pessoa, né? Mas assim, eu tenho coragem o suficiente para chegar e dizer o que é necessário, né? Que é
preciso ser dito, né? Não posso falar pelos outros, né? Mas assim, estou trazendo aqui, logicamente, meus pontos de vista sobre o que está acontecendo. É lógico, o que está acontecendo. Então, pessoal, o feminismo está em todos os lugares hoje em dia, né? Quando eu digo isso, alguns podem afirmar que eu estou exagerando, mas na verdade não, pessoal, é uma realidade, né? O cenário nunca foi tão tenebroso para o Brasil, mesmo sem essa aprovação, né, momentânea, vamos dizer assim, do PL da misoginia, né? E tantas outras leis que já existem contra os homens, né? É esse que é o ponto, né? Então eram esses as principais questões que eu queria elencar, né, nesse conteúdo, pessoal. E lembrando que agora, para quem quiser contribuir com o canal, eu deixarei o Pix na descrição, né? É lógico que qualquer doação é voluntária, né? E também eu deixarei na descrição links da minha plataforma no Mercado Livre para quem quiser contribuir, né? Contribuir com o canal. Deixarei os links na descrição, certo, pessoal? Então era isso que eu tinha para dizer, né? É lógico que o cenário está muito desfavorável para o homem, né? E isso traz consequências inimagináveis, né? Novamente, não estou aqui para lutar por leis em prol dos homens. O que eu entendo é que deveria haver um equilíbrio, mas isso não está acontecendo há muito tempo, né? Eu já estou quase 10 anos lutando na internet contra esse movimento feminista, fazendo minha parte enquanto indivíduo, né? Afinal de contas, a salvação é individual, não coletiva. Certo, pessoal? Até para não me alongar, vou terminar aqui agora. Valeu, até a próxima.